Eba, eba! Tudo bom, pessoal? Boa tarde, bem-vindos a mais uma live da Biz. Você já me conhece, meu nome é Camila Abidão e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês, tá? Principalmente você que está querendo fazer gestão do seu negócio, sobre como ter uma equipe engajada. Não sei se você sabe, não sei se você concorda comigo, eu concordo com o Jorge Paulo Lemann que empresas não são feitas do seu business propriamente dito, mas empresas são feitas de pessoas, né? O nosso negócio não é propriamente o nosso negócio, mas são as pessoas do negócio, porque as pessoas certas, elas conseguem construir um bom negócio. Você pode ter o melhor produto ou serviço do mundo, mas se você tiver as pessoas erradas, o seu negócio pode ir por água abaixo, tá bom? Então eu tô aqui trazendo para você sobre como ter uma equipe engajada. Você fica à vontade para fazer as perguntas que quiser. Se não tiver perguntas, eu vou tocando o barco. Ou os comentários, tá? Gente, primeira coisa para você ter uma equipe engajada. O que você precisa fazer? Você precisa ter clareza do propósito da sua empresa, do seu negócio, da sua área de atuação, né? Muitas vezes você está numa multinacional, você está numa grande empresa e você lidera ali uma área específica. Qual é o propósito desta empresa e da sua área específica? E é importantíssimo que você identifique isso com clareza e comunique também claramente e de forma constante para todos os colaboradores, sobre a sua responsabilidade, sobre a sua gestão. Por que isso? Porque não adianta nada só você saber disso, né? Não adianta. Gente, eu já falei inúmeras vezes, mas vale repetir, de que os colaboradores, eles não... o dinheiro sozinho não é o maior motivador, não é o mais duradouro, não é o que vai tornar perene o seu negócio, não é o que vai manter os seus colaboradores por lá há muito tempo, tá? Existem exceções, naturalmente, existem pessoas que vão ficar lá por isso, mas se você quer performance de verdade, se você quer pessoas que vestem a camisa, pessoas que muito mais do que uma equipe, né, se tornam um time, aquelas pessoas que doam sangue, né, que fazem o que for necessário, que fazem os sacrifícios necessários para que a coisa dê certo, essas pessoas elas não vão fazer isso por dinheiro, elas vão fazer isso por propósito. E o propósito ele é algo maior do que elas mesmas. Tá bom? Então, assim, é realmente um propósito de transformação de vidas, transformação do mundo, por uma causa, por algo que faça sentido para você e faça sentido para elas. Não vai fazer sentido para todas as pessoas igualmente o propósito da sua empresa, não vai. A ideia é que não faça mesmo. Por isso que são necessárias várias outras empresas, né, outros negócios, porque existem habilidades e talentos diferentes e existem propósitos diferentes. E está tudo bem com isso. Mas é necessário que você tenha clareza de que tipo de transformação, de que tipo de impacto, qual é a sua missão, a sua visão ou o seu propósito da sua empresa e você comunique isso claramente para os seus colaboradores. Você pode comunicar isso num treinamento de aculturação, né, quando eles entram na empresa e você vai mostrar para eles a cultura da sua empresa, vai comunicar isso por meio de um treinamento, de uma reunião, de uma imersão, enfim, qual seja o seu processo de trazer essa pessoa para dentro da sua empresa. Se você não tem passou de hora de fazer isso, a cultura ela comeu a estratégia no café da manhã. Você pode estabelecer a estratégia que você quiser para alcance para alcance de um objetivo ou uma meta, mas se a sua cultura ela não estiver alinhada a essa estratégia, vai prevalecer a cultura. Então você pode estabelecer uma meta muito ousada, com uma performance muito ousada, mas se a cultura da sua empresa for de mediocridade, por exemplo, não vai funcionar. A cultura vai prevalecer em relação à estratégia. Então é necessário que você estabeleça essa cultura e coloque isso para esses novos colaboradores. Crie esse processo de demonstrar como que é essa cultura. E cultura é uma coisa vivida, né? Existem, claro, alguns sistemas que você pode transmitir isso, né? Muitas empresas, elas trazem os colaboradores, fazem um tour por toda a empresa. Se você pegar um McDonald's, por exemplo, o cara ele passa por todas as áreas da empresa, ele conhece como que funciona o negócio de forma holística, completa, sistêmica. Ele não é só uma pecinha da engrenagem, ele conhece exatamente como que são todas as áreas da empresa, então ele tem uma visão um pouco mais ampla, ele entende quais são as dificuldades de cada área, quais são os desafios. Eu mesma gosto muito de fazer isso. Quando eu gerenciava a rede Sushi Louco, né, administrava, eu fazia reuniões mensais em que todas as áreas, cada um dos chefes de área explicavam exatamente o que tinham feito no último mês, quais eram os desafios para o próximo mês, para que as pessoas das outras áreas entendessem que existia o desafio. Porque se você administra uma empresa, você sabe que existem conflitos entre áreas.
Marketing financeiro. O marketing está lá querendo fazer um monte de ações, um monte de estratégias para fazer o negócio crescer, mas o financeiro fica tolhendo os gastos. Ou então não é tão celery como o marketing gostaria. Bom, quando o financeiro começa a explicar os processos, as dificuldades de liberação de verba, que existem outros gastos relacionados que o marketing não enxerga, o marketing começa a compreender os desafios e começa a ser um pouco mais tolerante, prover as informações que são necessárias e você consegue criar uma equipe mais unida, com menos conflitos. Então esse trabalho de comunicação interna é muito importante. Tá? É importante você fazer isso, fazer com que eles conheçam a cultura da empresa, conheçam o propósito. E a segunda etapa é você fazer um processo de recrutamento e seleção de excelentes pessoas, né, das pessoas certas, mas que estejam alinhadas com o seu propósito. Por quê? Eu passei por isso, na verdade, com sócios. Ontem eu estava com pessoas também que tiveram a mesma questão com sócios, basicamente relacionado a pessoas. Se você tem pessoas com ambições e visões diferentes de negócio, se você tem pessoas com ambições e visões diferentes de negócio, você quer fazer a construção de uma grande empresa com várias unidades. As pessoas que trabalham para você ou que trabalham com você, elas têm a visão de crescer apenas um negócio e transformar aquilo no império de uma única unidade. São visões absolutamente diferentes, são estratégias diferentes e vai dar errado. É um vindo para cá e o outro indo para lá. Da mesma forma, seus colaboradores. Se você tem uma visão de transformação de vidas, transformação do mundo, em que você tem uma cultura de doação, de que você tem um sacrifício e você faz mais, tipo o Walmart. O Walmart, ele tem uma cultura, você pega o Sam Walt, existem alguns cases, o cara era um cara totalmente voltado para a satisfação do cliente. Como que ele implantou a cultura dele? Satisfaça o cliente a despeito de qualquer coisa. Né? Ele implantou isso. As pessoas que trabalham para ele precisavam entender a importância desse propósito, a importância de transformação e satisfação das necessidades, anseios e desejos das outras pessoas, para muito além daquele default, daquele padrão, daquele convencional que era entregue pelo supermercado. Chegou ao ponto, tem um case que é muito legal, que um colaborador, uma cliente relata isso, que ela ia sair do mercado, começou a chover. O colaborador foi lá na loja, ele comprou com o dinheirinho dele, porque ele deu o dinheiro dele, passou um guarda-chuva, pegou o guarda-chuva, abriu e levou a cliente até o carro. Isso gerou um encantamento nessa moça que ela saiu divulgando esse case. Então, não faz sentido você ter um propósito desses, mas você não ter as pessoas que trabalham com você e para você que entendam esse propósito e isso faça sentido para elas também. Porque se não for assim, você vai estar querendo impor sobre as pessoas uma coisa que não vai fazer sentido para elas. Isso vai dar muito trabalho, muito desgaste e no fim das contas não vai dar certo. Então, quando você for fazer um processo de recrutamento e seleção, alinhe o seu propósito e veja se as pessoas que vão trabalhar para você têm esse mesmo propósito. Porque fica muito mais fácil. Inclusive, é bem possível que elas tragam mais estratégias ainda para que esse propósito seja cumprido. Tá, joia? Depois disso, é importante que você ajude os seus colaboradores a entenderem o porquê eles fazem o que eles fazem. Muito mais do que eles entenderem o propósito da empresa e de eles se alinharem com esse propósito, é importante que eles entendam... Opa, tudo bom? Obrigada pela audiência. É muito importante que eles entendam o que é relevante especificamente na tarefa dele, naquilo que ele faz, na função dele. É extremamente relevante isso, porque muitas vezes o cara ele fica meio perdido, se sentindo pequenininho, como se fosse só uma peça daquela engrenagem. E, por exemplo, nesse período de pandemia e quarentena, muitos colaboradores tiveram uma performance que caiu, que foi baixa. Só que se muitos deles tivessem um entendimento da relevância, da importância, do impacto do trabalho deles sobre todo esse conjunto, sobre o todo, e mais ainda, sobre a vida dos clientes, das pessoas a quem eles servem, muitos deles não teriam permitido que essa peteca caísse. Eles não teriam permitido isso, tá? Não é balela, não é mentira, basta que você desafie a si mesmo a colocar isso em prática e testar por si mesmo. Quando as pessoas elas começam a compreender a relevância, a importância e o impacto delas sobre determinados projetos, elas tendem a se comprometer e se doar mais para aquilo.
Porque elas são importantes. Agora, se ela acha que ela não faz tanta diferença assim, que ela tá trabalhando só porque ela vai lá ganhar o salário dela e ir embora, tanto faz como tanto fez. O problema não é dela, é da empresa. Entende? Então, quando você alinha uma pessoa ao propósito da empresa e você demonstra pra ela e faz sentido pra ela, torna ela significativa, peraí, pode ser que dê uma paradinha aqui, porque hora do almoço é a hora que o povo liga. Mas enfim, quando ela compreende a relevância dela sobre o projeto, sobre o todo, sobre as consequências das ações delas, o nível de compromisso dela aumenta significativamente. Claro que você vai ter as exceções, mas isso também é um excelente indicador sobre as pessoas que você deve e aquelas que você não deve ter na empresa. Tá? Um dia eu vou falar para vocês ainda sobre nós temos uma métrica aí, né, base, ela é uma referência, mas que nós temos 15% de campeões, que são pessoas que têm um perfil de intraempreendedorismo, podem vir a se tornar seus sócios, parceiros de outros negócios ou vão embora para abrir seus próprios negócios, né? 15% são os perdedores, são aquelas pessoas que não vão mudar, não querem mudar, e você tem 70% ali dos medianos, mas que você pode trabalhar com ele como se eles fossem campeões, tá bom? Então, se essas pessoas que caem em performance e não vão mudar, se elas estiverem ali entre os 15% de perdedores, está na hora de, tirar do seu time. São pessoas que vão puxar a sua empresa para baixo. Outra coisa para você ter uma equipe engajada é você entregar responsabilidades para essas pessoas. Entregue responsabilidades. Não seja, eu inclusive já postei aqui, nós postamos aqui no perfil da Bis, esqueci quem falou sobre isso, mas ele fala o seguinte: entregue poder para as pessoas, delegue responsabilidades e saia do caminho. E saia do caminho, né? Nossos colaboradores, eles não são crianças. Eles não precisam ser carregados, eles precisam ser desenvolvidos e estimulados a desenvolver as habilidades e entregar os resultados dessas habilidades desenvolvidas. E você faz isso entregando responsabilidades conforme as capacidades deles. Tá bom? Por isso que é tão importante você, como líder, entender de pessoas, compreender de pessoas. Se existe uma responsabilidade sua, enquanto gestor de negócios, é entender de pessoas. Essa é uma que você não pode delegar, não cabe a outra pessoa, cabe a você enquanto CEO do seu negócio, tá bom? Entregue responsabilidades para essas pessoas, ajude elas a executar conforme aquilo que você quer que tenha de resultado, às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor, isso é ajustável, e vá aumentando gradativamente conforme ela vai desenvolvendo, conforme ela vai crescendo. Quando você entrega responsabilidade para as pessoas, isso traz para elas um senso de poder, porque responsabilidade te traz junto poder, tá? Tem gente que fala assim, tem gente que recebe poder, mas não tem as responsabilidades equivalentes. Não, é o contrário, você entrega responsabilidade, com a responsabilidade, então você tem poder sobre determinadas coisas. Segunda coisa, pertencimento. Pertencimento, ela não é só mais um ser mandado, você manda, ela obedece, manda, obedece. Não, ela se torna participante, ela tem uma sensação de pertencimento dentro da sua empresa. E com isso você traz ela mais para pertinho da empresa, mais pertinho do seu propósito, mais perto de você. Enquanto líder, você tem um aliado, ao invés de uma pessoa que se opõe, né? Vocês, colaboradores, eu, líder. Não, somos juntos, somos um time. Entregue responsabilidades para as pessoas, na medida que elas vão crescendo, você vai bonificando ela com mais responsabilidade ainda, mais poder ainda, mais pertencimento ainda, e aí vai agregando todas as bonificações relativas a isso, tá bom? E por último, para você ter uma equipe realmente engajada no seu negócio, recomendo que você aplique uma técnica chamada linha de Losada. Losada, ele foi um cientista psicólogo e ele comprovou matematicamente o seguinte: entre 6 e 8 interações positivas com as pessoas, para uma negativa, você tem uma máxima performance delas. Traduzindo, o que isso significa? Interações positivas são o quê? É você sorrir, cumprimentar, dar um joinha, elogiar, né, bater, dar um high five na pessoa, enfim, uma interação positiva. Conversar com ela, enfim, é uma interação que é feita de forma positiva com a pessoa. Entre 6 e 8 interações positivas diárias com essa pessoa para uma negativa. O que é uma interação negativa? Interação negativa é você dar uma bronca, você chamar atenção, você corrigir, a indiferença é uma interação negativa, ninguém gosta de ser ignorado. Enfim, uma interação negativa, você tem máxima performance emocional.
Por que a gente está falando das questões emocionais? Você concorda comigo quando existe uma pressão emocional muito grande sobre você? Que quando nós estamos tristes, quando nós estamos irados, quando nós estamos cansados, emocionalmente abatidos, a nossa performance, nossos comportamentos, eles não caem? Eles caem. Quando emocionalmente nós estamos para baixo, nossa performance em termos de comportamento, pensamentos, ideias, caem. No entanto, quando a gente está um dia alegre, um dia animado, um dia inspirado, com as emoções para cima, nossa performance não melhora? Porque os nossos sentimentos, eles vão ser traduzidos em ações, em comportamentos, e esses comportamentos vão gerar resultados maiores e melhores. Como que a gente mantém as emoções dos nossos colaboradores, das pessoas lá para cima? Linha de Losada é uma técnica. Entre 6 e 8 interações positivas com essa pessoa para uma negativa, você consegue uma performance grande. E ele comprovou isso matematicamente. Você encontra na internet, dá uma googada aí. Tá? Linha de Losada. Losada é Losada. O nome dele é Maciel Losada, se eu não me engano. O que acontece? Muitas das vezes nós estamos tratando os colaboradores ou qualquer outra pessoa dos nossos relacionamentos, muitas vezes só com críticas, só com indiferença, só achando ruim, só com cara feia, etc. As emoções dessas pessoas vão caindo. E aí a gente exige delas um comportamento de quem tem uma emoção positiva, uma performance alta para quem tem emoções lá em cima. Não funciona. É como se o tanque de emoções dela, o tanquinho que vai gerar toda aquela energia para ela fazer o que ela precisa fazer, tivesse vazio. Então nós, enquanto líderes de pessoas, é nossa responsabilidade, se a gente quiser uma performance alta, manter também as emoções das pessoas lá para cima. Várias lives minhas você vê eu falando sobre isso, sobre manter a emoção das pessoas lá em cima, porque isso assegura uma performance maior. E aí você faz isso entre 6 e 8 interações positivas. Por que não faz menos? Para você conseguir encher o tanque de emoção do cara lá para cima. Por que você não faz mais do que 8? Acima de 8 interações positivas, imagina, você elogia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lá no mesmo dia. Começa a vir um exagero, um senso de bajulação, né? O ser humano, um dia eu vou falar para vocês, explicar um pouquinho o que é o teorema da satisfação. O ser humano, ele rapidamente, ele se adapta a determinadas circunstâncias. O que antes era uma coisa a mais, começa a virar uma obrigação. Então, o exagero também ele é prejudicial. Então, o ideal é você fazer entre 6 e 8 interações positivas e uma negativa. A negativa, geralmente, é uma correção, uma orientação. Não existe ninguém perfeito. Não existe nenhum trabalho perfeito. Ele sempre pode ser aprimorado, ainda que seja bom. Ainda que seja bom, ele pode ir para um nível superior. Então, o ideal é você manter todos os dias, entre essas 6 e 8 interações positivas, e ainda dar uma sugestão pro cara sobre como ele pode melhorar. Só que você não precisa fazer isso brigando, não precisa fazer com cara feia, não precisa fazer se irritando, não precisa fazer dessa forma. Basta dar uma orientação do tipo, olha, você é extremamente simpático, atende o cliente de forma muito primorosa, muito zelosa. As pessoas gostam de trabalhar com você, o seu atendimento é impecável. E aí você pode ir elogiando, né? Espero que você tenha feito isso algumas vezes antes de dar o feedback negativo. Mas depois dessas 6 elogios, aí você termina com e pode ser melhor ainda se durante esse processo você começar a incrementar aqueles outros produtos que habitualmente ele não tá acostumado a comprar, de forma que você possa vender um pouquinho mais para ele. Em cada uma das suas vendas, já imaginou se você vende mais R$5? Em 100 vendas dá R$500. A mais de vendas vai ser bom para você, o cara ele vai levar uma coisa a mais que ele ainda não gostou, vai ser bom para a empresa, vai ser bom para todo mundo. O que você acha? O cara vai virar para você e vai falar, meu Deus, ele me elogia e ainda me ajuda a crescer. E dessa forma você mantém as pessoas extremamente engajadas, porque elas se sentem pertencentes, elas se sentem realmente assistidas no trabalho deles.
Tá joia? Pessoal, com essas 5 dicas você já consegue ter uma equipe muito mais engajada do que você tem hoje. Se você não pratica, assiste essa live, bota elas em prática e depois conta os resultados. E faz uma coisa, compartilha com as pessoas também, tá? Seja uma pessoa que gera valor para as pessoas, entregue para elas valor, entregue para elas conhecimento, sabedoria, vai entregando valor, porque na medida em que você gera valor para as pessoas também vão te devolver coisas valiosas e valorosas. Tá joia? Essa é a dica de hoje. Amanhã às 13h05 encontro você de novo. Beijo grande.